Olá, como vai? Tudo bem com você? É um prazer para mim estar com você mais uma vez nesse vídeo, compartilhando um pouco da palavra e sobre vários assuntos. Vamos pro vídeo. Bom, eu quero hoje compartilhar com vocês sobre um assunto que é bem interessante e talvez você já tenha ouvido muito, mas eu tenho certeza que nós praticamos muito pouco sobre isso. Eu quero que você, se você tiver uma Bíblia aí, abra comigo em Provérbios, no capítulo 18. E eu quero ler um texto com você que é exatamente sobre isso que eu quero falar, e ele traduz exatamente sobre o que eu quero falar contigo hoje. E ele diz assim, Provérbios 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Na nova versão transformadora, o texto diz assim: a língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar arcará com as consequências. Então, esse texto tem tudo a ver sobre o que eu quero conversar com você hoje, que é sobre o que nós falamos ou sobre o que nós permitimos que o nosso ouvido ouça. Existem hoje no mundo muitas pessoas negativas, principalmente por causa do Covid. As pessoas se tornaram muito negativas, mais do que já eram. E isso é algo que a gente precisa tomar conta da nossa alma, da nossa mente, porque a fé vem pelo ouvir. Como você foi convencido que o seu nome era o seu nome? Quando eu era pequeno, eu sempre ouvia Nelsinho, Nelsinho, porque meu pai é Nelson, então me chamavam Nelsinho, Nelsinho. E aí, quando eu chegava em um lugar novo, alguém perguntava assim: qual é seu nome? Eu dizia Nelsinho. Por quê? Porque era o que eu ouvia. Eu acreditava que aquele era o meu nome, mas aí eu fui crescendo, fui lá tirar os documentos e aí comecei a ver, meu nome é Nelson, né? Então, como você se convence de algo? Ouvindo, ouvindo, ouvindo. Então, se eu estou ouvindo algo negativo ou algo que não é verdadeiro, logo eu vou estar crendo em algo que não é positivo e que não é verdadeiro. Então imagina se você passa ou eu passo a minha vida inteira ouvindo algo que parece o evangelho, que parece cristão, que parece Bíblia, mas não é. Então o que vai acontecer? Eu vou basear a minha fé em cima de algo que não é real. E aí a minha casa vai cair. Porque o que sustenta a gente no dia mal é a palavra, não o que parece a palavra. Entendeu a diferença? Então, nos dias que eu vivi, a minha esposa 58 dias numa UTI, desenganada pelos médicos, a informação que eu recebi no primeiro dia que ela foi internada é que ela teria morte cerebral ou viveria em estado vegetativo. Na hora foi um baque enorme, a minha alma começou a gritar: como que você vai tomar conta de 3 crianças sozinho? Como que vai ser a sua vida? E o diabo começou a pintar aquele quadro horrível na minha frente. Então eu tinha duas opções: ou me render, ou ter a ousadia de crer em Deus. Ter a ousadia de mudar a minha forma de falar. Porque eu só consigo mudar a forma de falar se eu mudo a forma de pensar. Por isso, em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então não existe outra alternativa. Se eu quero experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu preciso renovar a minha mente. Não com as notícias, porque se você for basear a sua fé, se você for alimentar a sua fé de acordo com as notícias, você vai naufragar na fé. Porque o mundo se tornou mais negativo ainda por causa da pandemia do coronavírus. As pessoas estão mais negativas. Se você chegar na fila de um banco, ou na fila de um supermercado, ou na fila de uma lotérica, ou na feira, e você prestar atenção no que as pessoas estão falando, elas estão muito negativas. Elas não têm nenhuma perspectiva. Inclusive pessoas que se dizem cristãos.
Então é bem interessante isso que a Bíblia fala. A morte e a vida estão no poder da língua. A boca mais próxima do meu ouvido é a minha. A boca mais próxima do seu ouvido é a sua. Então, eu e você precisamos mudar a nossa forma de pensar para a gente poder mudar a nossa forma de falar. Então, baseado nisso, eu comecei a dizer para mim aquilo que eu cria. Deus não vai deixar eu passar por algo que eu não suporte, então ela não vai morrer agora. Ela não vai ter morte cerebral, ela não vai viver em estado vegetativo. Não é isso que Deus tem para ela. A Bíblia diz que a vida é 70, 80 anos, ela tem 42 anos. Um AVC aos 42, cientificamente, é fulminante, é mortal. E eu comecei todos os dias, é um exercício de paciência e de perseverança, dizer para mim o que Deus diz. Porque eu tinha que mudar a forma de pensar para mudar a forma de falar. E as palavras, a língua gera morte e gera vida. E eu precisava gerar vida na vida de Érica. Então foi o que eu fiz, eu comecei a renovar minha mente, dizer para mim, ela não vai morrer, Deus não deixa você passar coisas além do que suporta. E eu comecei a falar para mim, Deus criou o mundo falando e Ele disse, haja luz e houve luz. E muitas vezes de madrugada eu fazendo orações e conversando com Deus, eu tinha certeza de que eu precisava falar aquilo que eu estava crendo. E eu falava, e falava, e eu falava com o cérebro de Érica, com os neurônios, eu falava com os músculos, com os tendões, e eu falava e falava a palavra e chamava ela. Então eu creio no poder da palavra de Deus. Nós podemos mudar isso. E muitas pessoas se aproximavam de mim para falar coisas negativas, para falar besteira. Em uma situação, uma pessoa se aproximou com aquela cara de pena. Poxa, rapaz, é uma situação muito difícil, né? Você ficar com 3 crianças. Falei, mas daqui a pouco ela vai voltar. E a pessoa disse, mas os médicos nos disseram que ela vai ter morte cerebral ou vai estar em estado vegetativo. De qualquer maneira, você vai estar sem ela. Então, eu disse, opa, peraí. Não é assim que eu creio, eu disse para a pessoa. Eu creio que ela vai levantar e que ela vai voltar para casa e ela vai ficar 100%. Então, se você não vai se aproximar de mim para falar algo que me dê incentivo, que me edifique, que me levante, por favor, não precisa falar comigo. E essa pessoa não fala comigo até hoje. Mas a gente precisa se cercar de pessoas que falem a mesma coisa. A gente precisa se afastar de pessoas negativas quando a gente precisa ser positivo. Porque se eu não tivesse mudado a minha maneira de pensar e a minha maneira de falar, eu não ia conseguir resistir, eu não ia conseguir ficar firme diante desse tamanho dessa coisa que aconteceu. A propósito, se você quer conhecer essa história a fundo, está disponibilizado na Amazon o meu e-book 58 dias, uma história real. E se você quiser adquirir o livro físico, é só entrar em contato comigo pelo meu e-mail, eu vou deixar aí na descrição do vídeo. O frete é R$9 para qualquer lugar do Brasil, tá bom? Então, nesse livro tem detalhadamente os 58 dias como foram. E aí você vai ver a história, um grande milagre que Deus fez. Porque ela não só voltou, não só acordou do coma, não só despertou, como começou a reagir. E de acordo com os médicos, quando eu cheguei lá, eles falaram que ela estava reagindo 3 vezes mais do que o normal na mesma época de uma pessoa que teve AVC. Então, é o poder da palavra de Deus. Nós podemos criar um mundo à nossa volta. Aquilo que nós cremos, aquilo que Deus tem para nós.
Eu não sei qual é o tamanho do seu problema, eu não sei quais são as suas circunstâncias, eu não sei como você tem olhado para você. O que eu sei é como Deus olha para você e como a palavra diz a seu respeito. Nós precisamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E para isso eu tenho que renovar a minha mente, você tem que renovar a sua mente. A gente não vai conseguir isso sem renovar a nossa mente. Não vai, não adianta, não existe uma fórmula mágica. Eu fico olhando às vezes pregações onde as pessoas dizem assim, faça a campanha não sei do que, faça a jornada não sei das quantas, passe pelo arco da vitória. Isso não tem na Bíblia, gente. Isso não existe na Bíblia. Então você não pode basear sua fé nisso. Você não pode criar uma expectativa como se Deus fosse um mago com uma varinha mágica, onde você declara, onde você fala e ele faz o pilim pilim pilim. Isso não existe. Para Davi matar o gigante, ele matou o leão e o urso. Para Josué continuar o que Moisés deixou, ele teve a experiência andando com Moisés e trabalhando com Moisés e vendo como era, ele experimentou. Então nós não podemos alcançar coisas maiores se não formos fiéis nas menores. Então hoje minha esposa está em casa, se recuperando, cada dia melhor, cada dia, todo dia eu glorifico a Deus quando olho para ela, porque eu digo que ela é meu milagre ambulante, meu milagre ambulante, porque não existia a menor possibilidade de ela estar em casa do jeito que ela está hoje. E ela nem está ainda do jeito que ainda vai ficar, ela está caminhando para lá. Então nós podemos sim colher resultados bons com a palavra. Eu não estou dizendo com isso que a gente nunca mais vai ter problema. Não, não é isso. Não é isso que eu estou dizendo. No mundo tereis aflições, Jesus disse. Agora ele falou uma coisa interessante. Quando você tiver aflição, quando ela bater na sua porta, quando a circunstância chegar, tenha bom ânimo, eu venci. Então, tenha bom ânimo, fique animado, porque ele venceu e a gente pode vencer também, tá bom? Eu agradeço a você por estar comigo até o final desse vídeo e eu quero até falar com vocês. Eu observei no outro vídeo que a maioria das pessoas não tem assistido até o final, tá bom? Então, fique até o final, ouça até o final. Pode ser que nesse meio tenha uma palavra que você está esperando uma resposta, tem uma palavra que pode mudar a sua vida, porque é a palavra de Deus que eu estou falando, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus.